Gente, tem muita gente entendendo que o Galo vai ser o time a ser batido em 2021. Eu sou um deles. Cuca acertado, time se reforçando e o Atlético Mineiro vem forte aí para a temporada 2021. E nós vamos conversar então com o responsável pela montagem disso tudo, desse time, ida do Cuca para a cidade do Galo. Está conosco o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui no Esporte em Debate da Rádio Bandeirantes. Muito boa noite, prazer enorme estar falando com vocês e entrando já no assunto relacionado ao Galo, a gente, na verdade, pensa e tem aspirações grandes, mas ainda com muito pé no chão, ainda muito início de temporada e agora esperando o Cuca na semana que vem, presencialmente, para podermos avaliar aí quais serão as nossas necessidades daqui para frente. Mas eu já adianto a vocês, meus amigos, que a gente entende ter um bom elenco já sim, mas obviamente que um clube que tem as aspirações que o Galo tem que estar sempre pensando em melhorar e qualificar o seu elenco. Quem será o principal adversário do Atlético Mineiro na temporada, Rodrigo Caetano, no entendimento de vocês aí? Qual é o time a ser batido por vocês? Olha, é difícil de falar isso. Nós vamos fazer o nosso trabalho, né? Nós vamos fazer o nosso dever de casa, competição por competição. Nós estamos agora no Campeonato Mineiro, foram 2 rodadas, 2 vitórias, com uma equipe considerada alternativa, né? Na segunda-feira se representam os jogadores, aqueles que tiveram maior minutagem durante o ano de 2020 e também no Brasileiro, que encerrou em 2021. E aí sim, unificaremos o nosso elenco, já com possibilidade da estreia do Hulk no domingo e do Nath Fernandes no outro próximo final de semana. E aí sim, nós vamos avaliar, como eu te disse, o que talvez seja necessário ainda, com responsabilidade financeira, né, com responsabilidade administrativa, de que o Galo tem realmente uma situação ainda difícil, no que diz respeito aos seus compromissos do passado, mas sempre pensando em melhorar. Eu penso que é muito difícil fazer esse prognóstico, porque nós vamos seguir ainda com uma temporada totalmente atípica, né? A pandemia não acabou, infelizmente, pelo contrário, né? Vem se agravando. Então, são competições totalmente diferentes, né? Portões fechados, dificuldade de logística, mas eu posso dizer para vocês que o Galo vai forte, sim, em todas as frentes, em todas as competições. E dentro do Brasil, óbvio que as equipes aí que fizeram ou estiveram, né, na ponta do Campeonato Brasileiro serão as equipes, em tese, mais fortes, porque como o dinheiro realmente anda escasso no futebol mundial e também no futebol brasileiro, muito provavelmente as equipes vão trabalhar na manutenção dos seus elencos. Bom, e o Galo não é diferente. Sim. Então, Flamengo, Palmeiras, Grêmio sempre. Os times Grêmio Internacional. Coloca o Inter, que você estava lá, Rodrigo. Prazer em ouvi-lo. Muito obrigado por nos atender, viu? Nada, Prete. Prazer é meu falar com vocês, né, e agradecer o convite. Eu vejo sim o Inter. O Internacional tem uma mescla de bons jogadores. Óbvio que é difícil agora prever qual vai ser o planejamento da diretoria atual, mas os jovens que acabaram confirmando nessa qualidade vão certamente entregar ainda mais resultado esportivo e depois ainda o retorno financeiro. Então o Internacional sim é uma dessas equipes fortes, e Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Flamengo, acho que o Corinthians sempre é o Corinthians, né? Santos também sempre com seus jovens. Não tem jeito, as equipes que estão classificadas para Libertadores, elas também são candidatas, né? As equipes são candidatas também na Copa do Brasil, porque entram também numa fase mais à frente, já com tempo suficiente, né, de preparação. Então, não tem como essas equipes aí não serem aquelas que vão tentar dominar aí o futebol nacional, né, nesse ano de 2021 que inicia. Você está contratando o Edenilson do Inter, Rodrigo? Até pelo fato de ter trabalhado com ele, eu coloquei ele na minha seleção, ele entrou na seleção do campeonato da Série A. Você está contratando o Edenilson? Gostaria muito, mas não estou não, Prete. Gostaria muito.
Denilson, além de ser um grande jogador, é uma grande figura humana, um grande caráter. Posso dizer que construímos uma amizade nesse período todo. Mas não, nesse momento não existe nenhuma negociação. Em relação, como eu disse, o que nós vamos ainda pensar em trazer, eu vou esperar a chegada do Cuca para que nós façamos as nossas reuniões presenciais semana que vem e aí definir. Não são muitas peças que nós temos condições de trazer, mas vamos trazer aquelas de forma bem assertiva. Edenilson, jogador que ajudou muito o Internacional, teve inúmeras propostas para sair, principalmente o ano passado, propostas vantajosas para ele, e através da negociação e do convencimento, ele acabou ficando e acho que entregou o resultado esportivo para o Inter, sim, mas nesse momento a gente não tem nenhum tipo de negociação, ou então com ele como alvo, pelo menos até agora. Rodrigo, boa noite, é o João Paulo Capelanes. Rodrigo, prazer falar com você. Tudo bem, obrigado por nos atender aqui no Esporte em Debate. Rodrigo, eu queria falar ainda em questão do colegiado, dos 4 Rs, dos representantes que estão investindo bastante no Atlético Mineiro. A gente está falando de um investimento que supera a marca de 200 milhões de reais. E eu concordo quando você fala que, de fato, o Atlético Mineiro entra para brigar por todas as competições em 2021. Em relação a esse dinheiro que já entrou e futuramente, eventualmente, pode voltar a entrar, um pouco mais de grana com a chegada do Cuca agora, como você poderia explicar pro torcedor do Atlético Mineiro nessa questão do prazo, dos juros, como o Atlético Mineiro vai traçar esse planejamento para acertar esse dinheiro que hoje está sendo colocado, investimento dentro do clube, para que possa dar retorno para os 4 Rs, por gentileza? Bom, Capelanes, assim, deixar bem claro que eu cheguei aqui, né, boa parte do investimento já havia acontecido, né, tanto que até 31 de dezembro eu estava no Internacional. Esse ano, 2021, foram 3 contratações, né, Hulk, Dodô e Nacho. A nossa intenção agora eu acho que até a contratação do Dodô, ela fala por si, que eram talvez algumas carências dentro do elenco para que tivéssemos um elenco equilibrado em todos os setores. Eu acho que é isso que nos credencia, tá? Não temos elenco nem melhor nem pior do que aqueles que postulam as grandes conquistas. Mas, para que fique claro, né? Esse órgão colegiado, eles são apoiadores do clube, eles não são investidores. Ou seja, nenhum recurso que eles colocaram até agora tem qualquer tipo de remuneração. Não tem qualquer tipo de remuneração, correção ou até mesmo ganho de capital, de juros. É realmente empréstimo, sem qualquer tipo de até mesmo de garantia. É pelo amor deles ao clube, é pela identificação deles ao clube, é pelo desejo deles de realmente verem aí o Galo como sendo um dos grandes do futebol sul-americano. Esse é o projeto, de ser referência na América do Sul, poder voltar a ganhar grandes títulos, ter, como vocês sabem, a partir de outubro, novembro do ano que vem, a sua casa, né, o Arena MRV, na qual realmente tem essa questão do pertencimento do próprio torcedor, de ter a sua casa. Então, ou seja, eles, ao fazer os investimentos, ao estarem fazendo parte dessa cogestão, eles querem realmente colocar o Galo realmente numa condição de protagonista em todas as competições. Demanda tempo, isso não é uma fórmula mágica, não é uma fórmula matemática, mas sem dúvida nenhuma que é um grupo importantíssimo, fundamental, eu te diria, principalmente pela condição financeira do Galo. E eu espero que realmente todo esse planejamento se concretize no menor prazo possível, né? Para que o retorno que eles desejam é o retorno esportivo, não é um retorno financeiro. Não é essa modalidade deles na relação com o Galo. Não, a declaração que você está nos dando é muito importante. E esclarecedora, né? Esclarecedora, porque perfeito. ninguém dá almoço grátis, né? Lógico. Não, e o que a gente mais ouve, viu, Rodrigo? Eu acredito que você também é um cara muito antenado, tá sabendo de tudo que rola também no tribunal, das redes sociais, na imprensa que repercute. O que muita gente fala é o seguinte: esse Galo vai falir, o Galo vai quebrar. Olha o tanto de grana que depois vai ter que devolver para esse órgão que está colocando investimento. Por mais que você já tenha explicado para nós que não é um empréstimo, não vai ter juros, aquela coisa de correção. Mas pra gente é uma coisa, assim, não lembrado de um outro grupo que, por amor,
ter investido tanta grana no clube que não espere retorno, né, Rodrigo? E sem dúvida que chega pro torcedor assim, vamos supor, o Atlético Mineiro, por mais que tenha um time muito forte, vamos fazer aqui um exercício, futurologia, e pensando no pior dos cenários, daqui 3 anos o Galo com tanto investimento não ganha nada. Como é que fica essa situação? Tipo assim, os caras dificilmente vão ter esse retorno, por mais que não seja financeiro o foco, mas desportivo também, né? Uma coisa que é uma contrapartida exigida por eles é que eles essa identificação com o clube, esse desejo de transformar o Galo numa das maiores potências, para o torcedor, para vocês da imprensa, pode parecer que está resumido somente a contratações, ao time dentro de campo. Não, muito antes pelo contrário. É também através de um time forte, competitivo, da melhoria da infraestrutura física, com a construção do estádio, da melhoria da infraestrutura física, melhorando as condições da cidade do Galo, através da melhoria de processos, com consultorias externas, é a busca da redução do passivo, é viabilizar o clube para que talvez, daqui a 2, 3 anos, o Galo possa ter resultado esportivo e tenha cada vez menos dependência desse grupo. Esse é o objetivo dele. Eles estão aqui para tentar viabilizar uma travessia do Galo, que seria muito difícil, eu poderia afirmar para vocês que seria quase impossível de fazê-la sem a presença deles. Mas, obviamente, que são empresários extremamente bem-sucedidos nas suas áreas, né, que eles aplicam, sim, esse modelo de governança também para o Galo. É justamente isso que eles querem. Não deixar passar pelo Galo e perceberem que deixaram esse legado. E o Galo, logo ali na frente, possa caminhar com as próprias pernas, com o seu próprio investimento, com as suas próprias receitas, com a redução do passivo, que é o objetivo de todo grande clube. Qual que é o passivo do Galo, o Rodrigo? E qual é a dívida do Atlético? Que não é pequena, não é? Não é pequena. O balanço certamente vai ser divulgado em breve, né, até por questões de exigência de transparência. Isso eu deixo realmente para o nosso CEO do clube, né, o Plínio, também nosso diretor financeiro, Paulo, que estão aí, são os responsáveis aí por também passar esse tipo de informação, né? O nosso no departamento de futebol, não aumentar o passivo e principalmente potencializar os nossos ativos, que são os jovens das categorias de base, tentar cada vez mais também, apesar das contratações, abrir espaço para que os jovens tenham a condição de se firmarem na primeira equipe. Não vejo forma de você rentabilizar, outra forma de você rentabilizar o seu ativo, se não propiciar que eles tenham oportunidades, assim como já aconteceu nesses 2 jogos aí do Campeonato Mineiro, onde vários meninos já tiveram oportunidade de debutar, né, na equipe principal. Sim. Então, nós vamos tentar fazer esse trabalho aí ao longo do período, para, como eu disse, conseguir também auxiliar na redução desse passivo, com o surgimento de jogadores formados nas categorias de base. Sim, agora, Rodrigo, você entende que com os clubes brasileiros quebrados, né? Estão todos com muitas dívidas aí, alguns clubes dificilmente vão conseguir saldar, pagar essas dívidas. Você acredita que o futuro do futebol brasileiro vai ser só assim mesmo, quando surgir um mecenas, quando surgir um grande grupo, como é o caso do Palmeiras, tem um patrocinador forte, agora o Atlético Mineiro, só isso mesmo para salvar os clubes do Brasil nesse momento? Olha, eu penso que talvez a discussão essa que até hoje tramita lá em Brasília, na questão das SAs, ela pode sim, deveria ser talvez por convicção, talvez por filosofia e não por necessidade, né? Mas talvez para a nossa realidade, essa venha talvez ser a questão de capital externo, ser a solução para muitos dos clubes. Alongar a dívida apenas é algo que, com o passar das décadas, a gente já viu, né, inúmeras vezes, e a gente já comprovou que não é a solução. Ou você faz, realmente, uma gestão austera e definitivamente comprova isso logo a seguir, como o case do Flamengo, porque essa é a realidade. O Flamengo optou, e de forma muito assim, concreta, em saldar ou, pelo menos, minimizar o seu passivo, o crescimento da sua dívida.
para depois alavancar as suas receitas e, consequentemente, poder formar uma equipe forte como formou. Afora isso, ou você tem realmente um grupo nesse nosso caso, né, de abnegados, grandes empresários que sejam extremamente identificados com o clube, ou talvez um grande patrocinador. Mas, para a solução de todos os demais, eu penso que talvez, se for realmente algo que proteja o DNA do futebol brasileiro, como é o que a gente sempre se preocupa, essa discussão sobre a questão dos clubes se tornarem SA pode ser realmente até mesmo uma tábua de salvação para a grande maioria deles. Rodrigo, você chegou ao Galo em janeiro e você trabalhou com o São Paulo aí quase 2 meses. Eu particularmente, do trabalho que a gente viu aqui no Santos em 2019, eu fui fã. Eu fui fã do trabalho de São Paulo, acho que ele foi muito bem com o vice-campeonato e fez o Santos apresentar coisas diferentes. Mas agora no Galo, a impressão que ficou é de que ele fez bem pouco em relação ao que ele pode. E aí eu escuto o Lázaro Cunha, que era o vice-presidente do clube, dizer que ele cometeu atrocidades no Atlético. É difícil trabalhar com o São Paulo, Rodrigo? Olha, Preto, eu também vi muitas coisas boas, viu? Eu acho que o Jorge, ele tem uma forma bastante peculiar de montar a equipe, de introduzir o jogo dele, né? Que é a questão da posse de bola, que é a questão posicional mesmo, mas sempre buscando o passe entre linhas, a quebrar a linha do adversário, ter o controle do jogo, e realmente isso eu acho que está muito claro, né, nas equipes do São Paulo, independentemente de característica dos atletas. Eu acho que o que gerou, eu penso, que foi por conta justamente da divulgação e, né, do investimento, Xandão, é que se gerou uma expectativa acima do que talvez se pudesse realizar. Porque lembremos que o Galo passou por 2 eliminações, né, traumáticas, uma do Afogados e outra União de Santa Fé, né? E a partir dali que, né, a equipe foi praticamente remontada, né, no decorrer de 2020, com a chegada dos reforços, com a chegada do Jorge, e liderou o Campeonato Brasileiro, disputou quase até a antepenúltima rodada e chegou em terceiro. Então, assim, eu vejo sim como legado. Eu não vou entrar no mérito de algo que eu não presenciei. Comigo, a relação foi excelente. Me despedi dele, inclusive, no último dia, né? Ele fez até uma recepção para poucos na casa dele, eu fui lá me despedir dele. Então, ou seja, minha relação é excelente. Tenho certeza que aprendi muito com ele e acho que da mesma forma a recíproca é verdadeira. Lamento por ele ter saído, mas a gente sabe que é difícil competir com esses clubes europeus, não só pela parte financeira, mas principalmente pela questão de calendário, né? De calendário das competições. Então, o Jorge fez a opção de voltar para a Europa, mas eu vejo que ele deixou um legado muito importante aqui também. E te faço aí, com toda, sem qualquer tipo de demagogia, nossa relação aí nesses 50 e poucos dias foi a melhor possível e é perceptível realmente aquilo que ele deseja como conceito de futebol, né? Que ele sempre falou muito que tem que ter amor pela bola, né? Amor pelo balão. E é conceito, isso é conceito. A gente pode debater conceitos diferentes, né? Você não pode discutir se esse é melhor do que aquele ou aquele melhor do que esse. Isso aí depende muito da filosofia do treinador e a dele é muito clara. Rodrigo, o Pretzel falou em relação ao Sampaoli, mas eu queria também abordar a situação do Cuca. Vocês hoje oficializaram a contratação do treinador que fez uma temporada brilhante em 2020 com a camisa do Santos e agora volta a um lugar que ele foi muito feliz em 2013 com o título da Copa Libertadores da América, uma identificação gigantesca. E eu queria saber como é que vocês lidaram com essa situação, porque a identificação é muito grande, o Cuca foi campeão, eu repito, em 2013, com um ótimo trabalho no Galo, mas nesse tribunal da internet, eu queria saber como é que vocês lidaram em relação ao torcedor, que houve uma boa parte negativa da chegada do Cuca por causa daquela condenação de estupro na década de 80. Olha, é uma questão muito pessoal, ela não é profissional, e o Cuca já se manifestou o suficiente a respeito disso, né?
Eu posso falar do que eu conheço do Cuca, a primeira vez que vamos trabalhar juntos, nunca trabalhei com ele, mas conheci ele ainda como atleta. E da figura humana, que é do pai de família, respeitador, né, dos princípios e daquilo que ele exerce liderança positiva nos seus elencos. Mas vocês, desculpa, Rodrigo, não levaram em consideração, imagina, vocês não levaram em consideração a opinião do torcedor através das redes sociais oficiais do clube, então? Na verdade, nós levamos em consideração sempre e toda vez que possível a opinião do torcedor, para tudo. Agora, nós tomamos uma decisão técnica, a decisão de um treinador, como tu mesmo disseste, que tem enorme identificação com o clube, campeão da maior conquista da história do clube e que vem realmente de um outro grande trabalho. Foi isso que levou à contratação do clube, uma decisão técnica, daquilo que ele pode entregar ao clube, daquilo que nós acreditamos que ele possa entregar ao clube e a esse elenco. Muito bem, eu queria até... Tu vai fazer mais um? Vou fazer eu só queria saber assim, Rodrigo, você é a favor da paralisação do futebol por causa da pandemia? Pô, Prétio, é um assunto muito delicado, tá? Nós temos que debater até que ponto existe ou pode gerar consequências, tá? Tem vários aspectos. Eu penso que, claro, que o deslocamento, ele muitas das vezes, ele pode realmente atingir ou favorecer ou facilitar o contágio, isso é fato. Porém, aquilo que diz respeito aos treinamentos e aos jogos, porque sempre nós estamos sendo testados, todos nós, né? Então, assim, o privilégio, podemos dizer assim, que os clubes têm hoje é justamente a testagem. Aquilo que o Brasil, infelizmente, não consegue ter acesso, os clubes de futebol, todos, independentemente de divisão, que estão disputando as suas competições, eles têm acesso e eles têm o dever, né? Porque senão você não entra no estádio. A verdade é essa. Então é um tema muito... Eu particularmente penso que nós temos que sempre ampliar os nossos cuidados e principalmente melhorar os nossos protocolos. Isso não tem a menor dúvida. Em relação aos deslocamentos, que realmente é algo que eu ainda não tenho opinião formada, o quanto que isso atinge. Você sabe muito bem, Xandão, que no Campeonato Brasileiro, as equipes que tiveram condição, na grande maioria dos casos, sempre viajaram de voos fretados, né? Então isso, obviamente, que diminui o risco. Mas como eu te disse, não são todos. Os clubes realmente que têm uma melhor condição. Sim. Eu adoraria, aí eu vou te dar a minha opinião, eu adoraria que não precisássemos interromper o calendário do futebol brasileiro e sul-americano. Adoraria. Para isso, nós vamos ter que presenciar ou comprovar que realmente está tendo eficácia o isolamento, que está tendo eficácia a vacinação, cada vez mais chegando ao nosso país, né? Porque aí não vai, tomara Deus, ter essa necessidade. Agora, se realmente a situação se agravar ao ponto que vem acontecendo, isso realmente deve ser levado em discussão, lamentavelmente, porque os clubes hoje, como nós falamos anteriormente, já enfrentam problemas dos mais diversos. E se nós pararmos o calendário, pararmos as competições, nós vamos ter problema novamente de calendário, vamos ter problema de arrecadação, enfim. Mas, nesse momento, e se mantivermos esse alto índice, né, de mortalidade no nosso país, o resto fica tudo pequeno, né? Nós temos que dar prioridade realmente para a preservação das vidas e o futebol tem que colaborar nesse sentido. Se a forma de colaborar é ter entretenimento, essa é a minha dúvida, ok. Se a forma de colaborar é a interrupção das competições, temos que fazer a nossa parte também. Estamos conversando com o Rodrigo Caetano, diretor de futebol do Atlético Mineiro. Muito bom, como sempre. Muito bom. Ô, Rodrigo, aliás, tem uma pergunta aqui. Desculpa só, é um De novo, você está me interrompendo aqui? Vou te interromper eternamente. Pô, eu vou te interromper eternamente porque o Rodrigo é um dos poucos executivos que não tem medo da entrevista, certo? Executivo de futebol que fala.
que gosta de conversar com a imprensa. Ô Rodrigo, tem uma Obrigado, pergunta boa aqui do ouvinte, eu vou repassar para você porque o Vitor se aposentou, não é? Essa semana. Quem vai ser o goleiro do Atlético Mineiro na temporada, hein? Se diz a nível de titularidade, isso aí tem o Cuca para escolher e tem o Rogério Maia, que é um grande preparador de goleiro, né? Da seleção brasileira. E nós temos muita confiança, tá? Porque, na verdade, nós temos o Everton, que vem jogando, temos o Rafael e temos também o Matheus Mendes, que é um jovem promissor e que fez um grande campeonato de Série B pelo CSA. Então, nós estamos muito bem servidos. E estamos bem servidos também fora de campo, né? Porque o Vitor é uma figura humana espetacular. O Xandão conviveu com ele, né? Na época lá no Sul, sabe? Bem. E fora de campo vai agregar muito. O cara que tem o perfil para realmente trabalhar na função essa de gerência de futebol. E disse a ele que vou estar totalmente disposto aí, até pela relação que temos lá de trás, para tentar acelerar esse processo de aprendizado dele. Né? Porque eu não sei se você lembra, Xandão, mas a ida dele para o Grêmio, do Paulista de Jundiaí, se deu quando eu ainda estava no Grêmio, lá em 2008. Eu lembro. Então, nossa relação já é antiga. E acho que ele tomou a decisão certa. Ter a oportunidade de migrar do campo para fora dele e se mantendo num grande clube, um clube onde ele é realmente, se não há uma das 3, 5 talvez, maiores referências na história, né? Os maiores ídolos. Eu acho que ele realmente fez o movimento correto e eu tenho certeza que ele vai trilhar um belo caminho fora do campo. E dentro do campo nós vamos estar muito bem servidos. Mas a decisão mesmo, essa é a decisão técnica. Bom, os clubes brasileiros podem ficar tranquilos que o Atlético, então, não vai assediar nenhum em busca de goleiro. Já está... Titular bem... é o Everson. Né? O ótimo goleiro. O Cuca gosta dele. Muito bom. Muito bom goleiro. Aliás, quem levou o Everson para lá foi o Sampaoli, com aquela história de, não é? Foi. Balão. E o Sacha também, né? Os dois entraram na justiça contra o Santos, criaram um fato e aí na negociação saiu. E o Cuca que ajudou também o Santos a não entrar pelo cano financeiramente com a situação do Sacha, né? Ô Capelanes, vamos fechar essa entrevista. Com o Rodrigo Caetano. Ótima entrevista, por sinal. Ô, Rodrigo, há algum projeto de repaginação na questão da marca, cores, nome do Atlético Mineiro? Procede essa informação que vocês estão estudando, essa possibilidade? Olha, desconheço. Desconheço por completo. Claro que não é uma área diretamente da qual eu faço parte, mas eu desconheço esse estudo. O que eu posso dizer para vocês é que o que tem de projeto macro no Galo é realmente essa questão da Arena MRV, é a questão da atualização e modernidade da própria cidade do Galo e também das aspirações esportivas. Né? Qualquer coisa aí diferente disso, ela obviamente que não passaria aí pelo departamento de futebol, pelo menos nesse momento. Ô Rodrigo, só para fechar, o João e o Capriotti não estão acreditando que eu joguei bola contigo. Não, mas eu ia falar isso agora para ele. Aos 14 anos eu te marcava nos campeonatos, mas eles não estão acreditando, Rodrigo. A pergunta é a seguinte, Rodrigo, o Xandão jogava bola ou era só confete mesmo? Não, jogava, mas chegava também. Chegava bem também, viu? Mas batia ou mais jogava? Rapaz, aqui, ó, quando não dava pra jogar, ele batia bem. É verdade que você dava caneta nele e sentava na bola, meu? Não, nada disso, rapaz, tá louco. Eu preservava minhas canelas, eu preservava meu tornozelo. Eu falei pra eles aqui que tu não tinha espaço pra jogar, é verdade ou não é? É verdade. Que fama, hein, Xandão? Eu preservava meu tornozelo, pra quê, né? Cara, ele é estilo assim, Cocito. Zagueirão, estilo Cocito, assim. Aqui, ó, o negócio é o seguinte, o negócio é que ele jogava, hoje se fala em futebol posicional, o Xandão era assim, daquele lado dele não dava pra fazer graça. Não, não deixava passar. Verdadeiro futebol posicional, o Rodrigo matou agora. No meu terreno não tinha espaço. Não tinha. Tá vendo? Hoje eles falam nisso, né, Xandão? Já aplicava isso na tua época. Grande Rodrigo Caetano, muito obrigado por dividir o seu tempo com a gente aqui um pouquinho, viu? E sucesso aí no Galo, aí sucesso em Belo Horizonte. Valeu, até a próxima, valeu, hein? Capelani. Valeu, Júlio. Valeu, Capelani. Valeu, Xandão. Um abração, cara. Torcendo sempre por ti aí. Obrigado. Valeu, meu querido. Obrigado. Um abraço.